gente vai falar sobre um assunto sério, na verdade. Na verdade, eu estava conversando com a minha mãe e eu lembrei de uma história. Quando eu tinha 13 anos, estava na 7ª série, eu levava dentro da minha necessairezinha um pacotinho de camisinha, uma embalagenzinha de camisinha. 13 anos. Não, eu não fazia sexo. Eu mal beijava na boca com 13 anos. Mas eu carregava aquele pacotinho de camisinha e uma vez um amigo meu achou, uns amigos meus acharam dentro da minha bolsa, não lembro se fui eu que tirei pra pegar brilhos, labial, sei lá. Só sei que eles acharam. E aí, vai, Camille, por que você tá carregando camisinha dentro da sua bolsa? E a minha resposta foi, é porque se eu for estuprada, encontrar um estuprador na rua, eu vou pegar a camisinha e vou falar pro cara, eu tenho AIDS, me estupra, mas usa a camisinha. Porque na minha cabeça de 13 anos isso super seria uma solução. Eu seria estuprada, lógico, e eu não teria como correr disso, mas pelo menos eu não terminaria com uma doença, nem grávida. E, gente, eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Eu nem fazia sexo, eu mal beijava na boca. Eu tava carregando uma camisinha com medo de ser estuprada. Uma criança de 13 anos que ao invés de estar se preocupando em brincar, tá se preocupando em estudar, tava se preocupando em andar na rua com uma camisinha dentro da bolsa. É lógico que na prática não funcionaria a minha ideia, mas esse nem é o ponto. O ponto é o problema desse meu pensamento. E o problema não estava em mim. O problema estava na sociedade que eu estava encaixada, na sociedade que eu estava vivendo. Isso não é uma realidade só minha, isso é uma realidade da mulher. Eu parando para pensar sobre isso, eu percebi que todas as vezes que eu leio um relato sobre estupro, me peguei me preparando psicologicamente para um possível estupro. Eu percebi isso quando eu tive essa lembrança, né? Desde os meus 13 anos que eu me preparo para um estupro. Vocês têm noção do quão problemático é isso? O quão doente é a nossa sociedade que uma criança de 13 anos está se preparando para um estupro, que está carregando uma camisinha dentro da bolsa com medo de ser estuprada. E eu, atualmente, com 22 anos, eu me pego muitas vezes, quando eu leio esses relatos, pensando, não vou me deixar pirar. Se eu for estuprada, eu não vou me deixar pirar. Eu tenho noção de que a culpa não é minha. Eu tenho noção de que esse cara é um babaca, é um escroto, é um criminoso. E que ele precisa pagar por isso, não sou eu. Não é a minha roupa, não é a forma que eu ando, não é aonde eu ando, que horas eu tô saindo. É ele, é essa sociedade machista, patriarcal, que dá esse poder pra ele, como se ele tivesse poder perante o meu corpo. E eu sei que eu tenho muita sorte de nunca ter passado por nenhum tipo de situação de estupro. Eu sei disso. E eu sei o quanto eu sou privilegiada por isso. Mas é lógico que eu passei por situações de assédio. Olha o fantasma. A gente anda com um fantasma atrás da gente. Desde os 13 anos, estar me preparando psicologicamente para sofrer um estupro. Porque eu não quero perder a minha sanidade mental por causa disso. Eu não quero me culpar. Eu não quero que isso prejudique qualquer tipo de relacionamento que eu tenha. Que eu perca confiança em homens ou nas pessoas de forma geral. Além disso, eu não quero consequências físicas para mim, logicamente, como uma doença ou uma gravidez de um estuprador. O quão triste é viver sobre esse tipo de pressão, sabe? Às vezes os caras, eles não entendem o quão difícil é ser uma mulher na nossa sociedade. E eu não tô dizendo aqui que eu não gosto de ser mulher, não. Eu amo o meu gênero. Eu sou bem resolvida comigo mesma atualmente, mas eu já quis ser homem, pelas facilidades. Eu já quis ser homem, porque é muito difícil ser mulher. É muito difícil aceitar que eu sou uma mulher e eu tenho que lutar para ser uma mulher nesse mundo. É muito difícil aceitar que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, mas não tem que ser difícil. Não tem porquê pra mim ser difícil, eu não tenho porquê ter dificuldade de andar na rua tarde da noite, porque um homem não tem. Eu não tenho que ter dificuldade de pegar um transporte público à noite, voltando da faculdade, do trabalho, porque o homem não tem. Eu não tenho que ter dificuldade de andar com um short. O homem não tem dificuldade de andar sem camisa. As mulheres não ficam se jogando em cima deles, sabe? Porque a gente não tem esse tipo de cultura. É o homem que tem, e o que alimenta isso é o machismo. É essa sociedade patriarcal que alimentou esse machismo, e esse machismo que alimenta o poder que o homem acha que tem sobre a mulher. Ele não tem, mas ele acha que tem. Com 13 anos eu não era feminista. Com 13 anos eu não era desconstruída. Eu não problematizava um monte de coisa. Eu era questionadora, mas eu não tinha nem noção
das coisas que eu tenho hoje. E provavelmente daqui a 10 anos eu vou ter noção de um monte de coisa que eu não tinha hoje. Mas é só pra vocês verem que não é o feminismo que me trouxe esse tipo de pensamento. Porque o homem tem essa mania, e muitas mulheres também, eu sei, de questionar o feminismo. O feminismo te deixa assustado, o feminismo te deixa contra os homens. Não, eu tinha 13 anos, eu não sabia nem o que era feminismo. E eu andava com uma camiseira dentro da minha bolsa que eu tinha medo de ser estuprada. Com 13 anos, eu não era feminista. Ai, que porra!